estudo da Gênesis e que tenhamos uma noite profícua, uma noite importante, pois é um estudo bastante sério que visa corrigir algumas distorções que foram feitas, foram elaboradas ou desorientadas, mas algumas pessoas estão zelosas em colocar nos seus devidos lugares. Que o Senhor nos abençoe, inspire a Águida a trazer o tema de acordo com o princípio espírita, como sempre o faz. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, da mesma forma que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações do mundo, mas livra-nos do mal que trazemos por tanto tempo em nossos corações, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. No Serviço Cristão, livro Pão Nosso, autor Emmanuel, psicografia Chico Xavier. No Serviço Cristão, porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, estando no corpo, o bem ou o mal. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou se limitam a discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são as dos encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deve atacar outro círculo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Não vale pesquisar por recursos que não nos dignifiquem. Eis porque para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza da sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo o que é admirável é divino. Nem tudo o que é grande é respeitável. Nem tudo o que é belo é santo. Nem tudo o que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se, cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos, de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Obrigada, Estevam. Obrigado. Boa noite, se tem alguém que eu ainda não vi. Tem. Então, nós vamos
continuar, como Newton disse, a Teresa colocou que seria a partir do item 46, como eu pedi para ela. Então, o que nós já vimos agora, o título do capítulo é Natureza da Revelação Espírita. Então, nós já vimos o que é revelação, que é a revelação na ciência, a revelação na religião, as revelações que Kardec considera, né, no Evangelho, o Moisés, a primeira revelação, Jesus, a segunda, e a terceira revelação, que é a que nós estamos já abordando nesta fase do nosso estudo. Uma coisa que é importante é que essa terceira revelação, a gente vai ver, ela já está vendo, ela não é de uma única pessoa, ela não foi trazida por uma pessoa, ela é formada a partir da contribuição de espíritos e de encarnados, é um trabalho em conjunto. Também já vimos que o Espiritismo ele é considerado o cristianismo redivivo, que a ciência material é incompetente para falar sobre o mundo invisível, são naturezas distintas, então não é possível estudar o Espiritismo, pelo menos com o que dispomos até agora e dispunha Kardec até aquela época, não sabemos mais para frente, mas até agora a ciência material é incompetente. Eu gosto que Kardec utiliza desta expressão, incompetente para falar sobre o mundo invisível. Que o Espiritismo é o Consolador, e no mês passado nós terminamos quando Kardec ele falava do papel dele, que ele não é para ser considerado um chefe, um criador, nada disso, que ele era, deixa eu ver a palavra, um observador atento e não um chefe. Eu vou fazer uma observação antes de darmos sequência aos itens, inclusive entrando no 46, que é muito importante para as discussões todas que o Kardec coloca nessa sequência que nós vamos ver. A primeira coisa, Kardec sempre fala que ele trabalhou com a colaboração de inúmeros centros. Isso é muito importante, inclusive porque nós temos, né, como é que fala? Sempre fala da coletividade do estudo dos espíritos. Como é que é, Tereza? Eu esqueci. Bota o seu som. Coletividade de espíritos puros. Não, é da concordância dos ensinamentos dos espíritos. Concordância universal. Né? Isso. Então, o que o Kardec dizia com isso? Nessa releitura que eu fiz da biografia dele, o que ele fez? A partir do momento em que ele começou a entender e buscar, quer dizer, a vivenciar e buscar entender o que ele estava vendo, o que aqueles fenômenos significavam, ele também teve notícias de que essas atividades, quer dizer, a brincadeira com a mesa tinha porque era brincadeira de salão, mas que pessoas usavam esse fenômeno para tentar alcançar mais informações além das brincadeiras e dos assuntos pessoais. Então ele viu que tinha muitas pessoas que trabalhavam com isso. Para ele confeccionar o Livro dos Espíritos, a primeira versão com 501 questões, ele trabalhou por 2 anos e já foram 500. E mesmo assim, ele contou com 50 cadernos que o senhor Carlotti ofereceu para ele utilizar, e ele já ficou sabendo de outros grupos que foram também contribuindo. Ele entrava em contato, e como que Kardec foi fazendo daí para frente todo o seu trabalho, tanto das publicações da Revista Espírita, os trabalhos com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era o primeiro centro. Então tudo isso Kardec, ele fazia o seu trabalho e ele viajava muito. Kardec viajava até para o exterior para visitar os centros que já haviam começado os estudos. Então ele orientava, os centros faziam o seu trabalho e ele coletava esses dados para compor aquilo que nós temos hoje como a codificação.
Tá? Então, o que ele vai falar, os comentários que ele vai trazer são bastante pertinentes a essa realidade. Então, o que ele começa dizendo, né? Ele fala que nós precisamos também comentar o quê? Como era um trabalho gigantesco, Kardec veio também com uma equipe. Nós sabemos que os missionários, eles não vêm sozinhos, eles vêm com uma equipe de apoio, com uma rede de apoio para o trabalho que precisa ser desenvolvido. Desta forma, Kardec também veio, só que eles não estavam todos ali em Paris, eles estavam distribuídos, dispersos, bastantes ali na região mesmo da França, mas ele fala muitas vezes que ele recebeu contribuição até do Japão, contribuição de outros lugares da Ásia, contribuição da América Latina. Kardec, ele cita isso nos seus escritos. Então, é uma composição a muitas inúmeras mãos. Por quê? Porque esses espíritos também vieram para dar suporte a essa tarefa gigantesca que foi realizada por Kardec e seus colaboradores. Então ele começa comentando aqui que as duas primeiras revelações, que são o quê? Moisés e Jesus, elas foram baseadas no ensinamento pessoal. Então veja, a primeira revelação, Moisés, segunda, Jesus. Então pessoal, o alcance era apenas naquele local onde eles se encontravam, e havia, principalmente se considerarmos as condições de comunicação da época, não havia facilidade dessas ideias serem divulgadas. O cristianismo ainda teve Paulo e outros apóstolos que viajaram divulgando o cristianismo, mas nós vimos, por exemplo, que a doutrina de Moisés, a primeira revelação, ela se manteve circunscrita ao povo hebreu, né? Então ele fala, apareceram num lugar só e as ideias se expandiram muito poucos. E foram necessários muitos séculos para que elas chegassem a outros locais. Já a terceira, principalmente por isso que nós falamos, ela tem inúmeros, ele chama de inúmeros focos de radiação. Então cada centro funcionava como um foco, que eles propagavam, eles faziam os seus trabalhos nos seus locais e se mantinham em contato com outros centros e com Kardec, né? Então ele até dá uma figura que ele fala, é como se você tivesse um lago e você jogasse muitas pedras nesse lago. Então aquelas circunferências, elas iam se encontrando. Se é uma só, ela vai se propagando e vai terminando. Mas no caso de você jogar várias pedras, então ele faz essa figura que é bastante útil. E com isso a propagação é muito mais rápida. Aí ele diz, se ela tivesse surgido num só ponto e fosse obra exclusiva de um só homem, ela formaria uma seita em torno dele e nem em 10 anos ela teria chegado aos limites do próprio país onde ela se iniciou. E essa característica dá para ela uma força excepcional e uma ação irresistível, ou seja, a união de todos com a mesma finalidade torna a doutrina bastante forte no seu estabelecimento, na sua instituição e na sua propagação. E ele fala, porque se também ela for perseguida num ponto, num determinado país, ela não vai ser perseguida em todos os pontos. E para cada lugar que ela for abafada, for prejudicada, outros pontos vão surgir. Por quê? Porque ela depende dos espíritos, ela é a doutrina dos espíritos e os espíritos existem em todos os lugares. Pode ser abafado um movimento dos encarnados, mas os espíritos vão encontrar outros locais para se manifestarem e trazerem as informações que eles estão, que eles são os mensageiros para trazer, né? Então ele fala, por que tudo isso? Porque essa doutrina, ela repousa em um fato natural, e não dá para suprimir uma coisa que é da natureza. Um fato natural não pode ser suprimido.
E ele ainda fala, e tem inclusive um artigo na Revista Espírita de 1865 que ele fala: disso devem se convencer aqueles que sonham com o fim do espiritismo. Ele tem uma mensagem, desculpem, nessa Revista Espírita em fevereiro de 1865 que chama Perpetuidade do Espiritismo. Então ele fala, ele comenta justamente isso. Porque ele também fala isso? Kardec foi extremamente perseguido, Kardec foi traído, Kardec fizeram de tudo com ele, a igreja, a imprensa, todo mundo, havia uma união, uma comunhão contra o espiritismo. Kardec sofreu demais, mesmo porque ele teve traidores dentro do próprio meio dele, por pessoas que queriam aparecer mais do que ele, pessoas que queriam cobrar pela mediunidade. Então Kardec teve muito trabalho. Eu, depois de ler essa biografia dele, o meu respeito por ele aumentou muito, porque ele foi bravo na confecção e na manutenção da sua posição o tempo todo, não é? Então ele fala: entretanto, se esses centros poderiam permanecer isolados, né, por estarem distantes, então era necessário que houvesse uma união. Por quê? Eram em várias cidades. Lembrando que nós estamos aqui, século XIX, nesses locais o transporte era muito difícil, levava muito tempo, as estradas não tinham condições e as condições que as pessoas existiam eram complicadas. Mas aí ele fala: e o que fez com que as pessoas pudessem se unir? É justamente uma coisa que não existia nem lá em Moisés, nem em Jesus, que são as publicações, os livros. Então Kardec, com a contribuição de todos, ele foi escrevendo os livros, ele centralizava isso, ele foi escrevendo os livros e isso pôde então ser propagado. Como eu disse nessa biografia, a gente vê, ele não vencia fazer impressões dos livros, eles eram muito solicitados e de diversos pontos do planeta, as obras da doutrina espírita. E veja, quando ele fala aqui, né, nesse outro, 1865, foi quando inclusive ele publicou O Céu e o Inferno. Então já tinha até a quarta obra da codificação pronta. Então ele fala: as duas primeiras revelações poderiam ser apenas o resultado de um ensino direto, e elas deveriam se impor pela fé. Ou seja, Moisés fala: essa é a lei e vocês precisam acreditar, né? E Jesus, já a colocação de Jesus também foi pessoal, embora Jesus ele admitisse conversar com as pessoas ou tentá-las fazer entender. Quando nós lemos o livro, eu também já falei sobre isso na quarta-feira, quando nós lemos o livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, lá onde aquele Aníbal de Silas, que é aquele que tinha o aspecto jovem, que foi uma das crianças que Jesus segurou no colo, ele fala para os suicidas lá na primeira reunião que Jesus, ele projetava mentalmente o quadro, aquilo que ele queria que as pessoas entendessem. Então é como se eles tivessem vídeo, né? Tivessem o áudio e tivessem a imagem. Então havia uma projeção do que Jesus queria que entendessem. Mas mesmo assim, havia mesmo na época de Jesus aqueles que não estavam interessados e simplesmente deixaram de aproveitar a oportunidade. Mas o Aníbal de Silas, ele nunca mais esqueceu e inclusive depois ele próprio desenvolveu essa característica lá no hospital, não, lá é Mansão Esperança, onde ele vai trabalhar com Maria na Legião dos Servos de Maria. Então ele fala dessa questão da colocação e a terceira revelação, ela chega numa outra condição, lembrando que Moisés chegou para um mundo primitivo. Então a condição, mesmo intelectual, da população
era bem mais reduzida. Quando Jesus vem, a vinda de Jesus faz a passagem do mundo primitivo para o mundo de expiação e provas. A população planetária ela já estava numa condição melhor que no tempo de Moisés, mas ainda está numa outra condição. Já no século XIX ele é chamado inclusive século das luzes. Então, para ver que essa questão da ciência, da filosofia, era uma coisa assim borbulhante. Ele teve, inclusive o Lord Kelvin, né, fez uma coisa que ficou muito feio para ele. Ele chegou e falou, eu só não sei se foi no século XIX ou começo do século XX, eu não vou me lembrar da data. Ele falou que a humanidade já tinha descoberto tudo que havia para ser descoberto. Imagina isso, né? O que já vimos, pelo menos tecnologicamente, depois. Mas, de qualquer forma, quando a doutrina espírita chegou, o ser humano ele já estava, como ele diz, com maior maturidade intelectual, com a sua inteligência mais desenvolvida. Então, ele não estava mais numa condição passiva, por exemplo, como aquele Moisés falava, é isso e você tem de engolir. Não, ele não aceita mais, este homem do século XIX, ele não aceita mais as coisas às cegas. Ele precisa de uma demonstração. Ele quer ver para onde vão conduzi-lo estas ideias, do que elas se tratam, para compreender o porquê e o como de cada coisa. Então, a ideia é o porquê e o como de cada coisa que esta mente mais madura intelectualmente pesquisa. Então, ela precisava ter o que essa mente? Ela precisava ser, né, o resultado de um ensinamento. Quem trouxe o ensinamento? Os espíritos trouxeram os ensinamentos. Que ela fosse fruto do trabalho. Os espíritos não simplesmente derramaram os ensinamentos. Cada grupo, cada agrupamento que tinha um médium ou mais médiums que traziam as comunicações. E essas comunicações eram o quê? Estudadas, avaliadas, né? Como ele diz aqui, investigadas. Então, havia necessidade de estabelecer critérios para essa investigação. Lembra que Kardec reunia o grupo, eles evocavam o espírito, então um dia vão evocar suicida, outro dia vão evocar criminosos, outro dia, e sabendo, obviamente foi com o tempo, que havia diversas dificuldades, diversas qualidades de espírito. Então muitos espíritos eles percebiam, já começavam a perceber pela qualidade da sua comunicação, se eles eram inferiores, se eles eram iguais, se eles eram superiores. Tudo isso foi feito por meio de trabalho, de análise, de dedicação. Não caiu do céu. Kardec e todos esses que colaboraram fizeram as coisas dessa forma, né? E o livre exame, que seja a poder avaliar tudo aquilo que foi trazido, se aquilo fazia sentido, se aquilo era isso mesmo. Então ele fala, os espíritos ensinam somente o necessário para colocar o homem no caminho da verdade. Veja, somente o necessário, se abstendo de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo. É aquela história, não veio de mão beijada, teve de se esforçar. Deixando-lhe o cuidado de debater, de controlar e de submeter tudo ao crivo da razão, deixando frequentemente adquirir experiência às próprias custas. Espíritos ajudam, mas o espírito traz aquilo que é novo, aquilo que o homem não pode saber, mas o trabalho de cuidar de tudo isso, de compilar, de estudar, de avaliar, tudo isto é do encarnado, ok? Então ele fala, dão-lhe o princípio e os elementos, e ao homem cabe aproveitá-los, colocando-os em ação. Aí ele considera o seguinte, os elementos da revelação espírita foram ensinados simultaneamente em muitos pontos, como nós já falamos, a homens de todas as condições sociais e a diversos graus de instrução. Os auxiliares de Kardec tinham camponeses,
tinham juízes, tinham veterinários, tinham donas de casa. Então, eram pessoas de diversos locais, diversas condições sociais e de graus de instrução. Então, ele fala, com isso, não dá para todas as observações obterem o mesmo resultado. Porque uma pessoa que tem uma cultura mais avantajada, quando ela encara um determinado fato, ela é capaz de fazer análises, por exemplo, de A a M. Agora, uma pessoa com menor, recebendo a mesma comunicação, que não tem uma determinada formação, a sua capacidade de avaliar pode ser inferior à do outro. Nós estamos falando intelectualmente, não estamos falando em termos de sentimento. Possibilidade de análise, não é? Então ele fala, essa era uma dificuldade, o resultado não seria o mesmo. Eles não seria possível também constatar, ele está falando de maneira uniforme, tá? Constatar quais as consequências a extrair. Por exemplo, a consequência primordial de Kardec. Se a mesa responde a uma pergunta, é porque por trás deste fenômeno existe algo inteligente. Então, isso é uma consequência. Então, é nesse sentido que ele está falando. Que consequência pode ter determinada revelação? Né? Por exemplo, nós continuamos a existir espiritualmente após o desencarne. E nós recebemos comunicações, espíritos inferiores, espíritos tristes, espíritos vingativos, espíritos que nos orientam. Ou seja, esses espíritos, eles vão estar numa condição que é consequência do que eles eram aqui encarnados. Não é porque nós desencarnamos que nós ficamos puros, que nós ficamos super inteligentes e etc. Nós carregamos aquilo que nós somos, ou seja, em termos de sentimento, o intelecto hoje a gente sabe que pode mudar, né? Por exemplo, um espírito pode ter uma encarnação na qual ele vem com uma insuficiência mental e quando desencarna ele está intelectualmente sadio. Mas as características do espírito, ela se mantém após. Então, são essas consequências que Kardec está considerando, ok? Como deduzir as leis que regem essa ordem de fenômenos? Né? Então, essa era uma outra característica que precisava ser avaliada. Em suma, qual conclusão, né, sobre a qual deveriam apoiar as ideias que deveriam sair somente do conjunto e da correlação dos fatos? Então ele fala que seria como ele fez, ele junta tudo e vê quais são os fatos correlatos, onde há correlação, onde há concordância, e a partir daí, das análises feitas, é que isso vai fazer parte da constituição do espiritismo, não antes disso. Então ele fala, ora, cada centro isolado vai ver apenas uma ordem particular de fatos. Ele fala inclusive que foi feito, ele observa mais ou menos isso, que cada tipo de fato foi mais ou menos selecionado, até ele dá ele faz uma analogia com uma fábrica, que cada lugar, numa fábrica, numa linha de produção, produz uma determinada coisa. Então aqui ele faz mais ou menos a mesma analogia com a produção da fábrica, tá? Então ele fala, tratando-se da mesma categoria, porque também cada centro tinha os espíritos afim, então ele fala, se encontrava na impossibilidade de abranger o conjunto e por isso seria incapaz de reunir as observações isoladas num princípio comum. Então, como cada centro era diferente dos demais, haviam pontos em comuns, mas eram diferentes dos demais, traziam conteúdos diferentes, não dava para tirar uma ideia geral. Certo? Então ele fala, como cada um apreciava os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores,
ou segundo também a opinião dos espíritos que se manifestam, logo surgiriam tantas teorias e sistemas quanto a quantidades de centros, ou seja, não haveria uma unidade, e nenhum chegaria a ser completo por falta de elementos de comparação. E aí ele fala, em resumo, cada um ficaria estático na sua revelação parcial, convencido de possuir toda a verdade, por não saber que em outros lugares se conseguiria mais e melhor. Então, como dissemos, esses centros, eles têm diferenças, recebem espíritos diferentes e recebem cada um uma parte. Então, se cada um se considerasse o único dono da verdade, assim, aquele que detém a verdade, ele poderia, então, cada centro criar uma coisa isolada, achando que só ele está com a verdade. Então, ele fala. Aí, nesse ponto, Kardec aponta para a necessidade de haver um comitê central. Ele fala como se fosse um foco que centralizasse todos esses ensinamentos. E é esse o papel que ele acaba desempenhando. Tem 2 minutos, né, Newton? Não vai dar tempo de eu falar tudo o que eu tenho de falar. Então, vamos só reforçar isso que a gente já comentou. Haviam inúmeros centros, Kardec se correspondia com todos e Kardec visitava a quantos lhe era possível, mesmo porque todas essas viagens, essas coisas, Kardec fazia com o seu próprio dinheiro. Ele não tinha dinheiro das vendas das coisas, nem da revista, nem do livro dos espíritos ou dos livros que já estivessem publicados. E, obviamente, o trabalho mediúnico não poderia ser cobrado, e com isso ele faz esse papel de centralizador, conhecendo, e assim, ele era muito solicitado. Eu fiquei, agora me ocorreu o seguinte, lembra que Paulo, ele quando não conseguia voltar a algum lugar que ele já tinha estado pregando e tinha aberto as igrejas, quando as pessoas precisavam, ele escrevia cartas, né? Kardec fazia mais ou menos isso. Kardec escrevia para as pessoas e, quando possível, ele voltava, mesmo porque a área que ele cobria nas suas viagens era bem menor do que aquela que Paulo cobriu na sua tarefa.